dia 27 de setembro, eu estarei aí na sede do CIESP em São Paulo para conversar sobre planejamento reverso. Hoje, o maior desafio da escola é como planejar dentro das novas perspectivas, BNCC, novo ensino médio, e projeto de vida, eletivo, itinerário formativo, como que a gente tem um planejamento onde a gente possa evidenciar a aprendizagem. É isso que eu vou te falar no dia 27. Não perde não, se inscreve, estou te esperando, a gente se vê lá. Eita! Que maravilha! Mais uma noite incrível, né, Célia? Boa noite, Bela. Você tá boa, Regina? Eu tô. Boa noite, Célia. Boa noite às pessoas do chat. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um webinar maravilhoso de Mudando Consciência do Instituto Ribeiro do Vale, onde nós aqui do CIESP apoiamos esse trabalho maravilhoso, né? Sim, sim, que coisa linda. E vamos então, esse trabalho é lindo, esse momento em que os autores vêm, né, para contar um pouco sobre todo o conteúdo, sobre tudo que estão conversando no livro. E vamos chamar quem agora, gente? Quem? Essa pessoa linda, A doutora Luísa. Doutora Luísa, Helena Ribeiro do Vale, boa noite! Boa noite, que bom encontrar vocês, Regina, Celinha, nossa, muito obrigada. Muito fortes. Nós vamos pedir para você contar um pouco como é que teve essa ideia, esse capítulo maravilhoso, e a gente fica aqui embaixo aguardando você. E depois teremos a Karen, né, que escreveu junto com você. É isso, Lu? Isso, a Karen escreveu um outro capítulo, mas ela está no nosso livro também. Ela escreveu também sobre o sono. Então, bom, eu sou psicóloga clínica e educacional e especialista em psicologia do sono e presidente de honra do Instituto Ribeiro do Vale. E nós pensamos assim fizemos o congresso, né, com vocês em junho, o congresso de transtornos de aprendizagem, e na época saiu o livro Redescobrindo a Aprendizagem e a Inclusão, mas ele saiu como e-book. Agora nós temos como livro oficial, né, como livro também, e então era momento assim de reunir as pessoas, os autores, né, reunir aqueles que se interessaram, que participaram também no congresso, e reunir com vocês, que é sempre uma delícia. E o tempo é pouquinho, porque, nossa, o tempo está uma coisa assim muito difícil, né? Nós vamos fazer esse webinar agora no mês de setembro, e no mês de outubro a gente já vai começar um sobre conhecimento em transformação, que, nossa, vai ser assim, muito interessante. E vamos ter que interromper no dia 20, porque no dia 20 tem o congresso da ADEFIP, que é uma associação que atende deficientes físicos, né, de Poços de Caldas, e eu, inclusive, tenho uma palestra no dia 21, às 14 horas, tem uma mesa do Instituto que vai estar participando, dando a maior força para esse trabalho lindo que eles fazem. E em outubro também a gente tem, eu vou ter uma palestra lá uma reunião com a Celinha, né, no programa dela, e depois, nossa, é tanta coisa, né? Agora em setembro, no dia 23 de setembro, nós vamos ter o segundo encontro de brinquedistas. Olha quanto evento maravilhoso! Então, e brinquedista é assim, alguma coisa que as pessoas
às vezes nem sabem, embora a Associação Brasileira de Brinquedoteca já existe há bastante tempo, agora nós estamos conseguindo assim que diversas cidades decretem o Dia Mundial do Brincar como um dia, como parte do calendário das cidades, como em Campinas, Justo, Belo Horizonte. Luiz, Nossa, eu na Bahia. diria justo e necessário. Mas sabe o que eu Sim. queria mesmo? A gente quer Ah, escutar o que tem nesse capítulo de maravilhoso. O palco é seu e tchau. Daqui a pouquinho voltamos. Um beijo. Voltamos. tchau, Tchau, Célia. Luísa. Tchau. Então, o nosso capítulo é sobre o psicodiagnóstico e a intervenção no sono infantil. Hoje a gente sabe da importância do sono. As pessoas, bom, os adultos sentem isso na pele, né? Se você não dorme bem, você já se sente assim mal para fazer as coisas. Mas hoje a gente sabe que não é apenas uma observação. O sono é essencial. Ele não é um momento em que o cérebro se desliga e vai, sei lá, desligar da tomada e pronto. Não, ele é um momento em que o cérebro continua trabalhando e que vai resolver, vai equilibrar, vai repor energias, vai ter a produção de hormônios. Enfim, é essencial para o desempenho da pessoa, para a aprendizagem, para a saúde propriamente, né? Tanto saúde mental como do aspecto físico, porque os transtornos do sono eles vão causar uma baixa resistência imunológica, então a pessoa fica mais ao favor de receber doenças indesejáveis, né? Infecções, tudo. Enfim, o sono é importantíssimo. Só que o sono de criança ainda precisa ser mais entendido, porque é uma fase em que a criança precisa que os adultos atendam a essa necessidade, que ela não sabe que é uma necessidade. Nós fizemos um trabalho, esse capítulo é meu, com a Carmen Alcântara. Ela é psicóloga clínica também, e foi um trabalho feito com 12 crianças que foram avaliadas, 12 crianças de 2 a 6 anos, quer dizer, aquela fase assim em que os pais não têm, às vezes, noção da importância de cuidar desse momento, porque se os transtornos do sono não for cuidado, ele vai realmente seguir adiante tendo problemas, né? E bem atendido, nós vimos nesse trabalho que o resultado é excelente em pouco tempo. Então, primeiro é feita uma avaliação por um especialista que vai entender o que está causando aquele problema, o que está causando a dificuldade de sono. A insônia é a campeã dos transtornos do sono. A insônia é uma consequência, sim, de ansiedade e ela já está presente na infância. Então, é muito importante de cuidar. A insônia é quando a pessoa demora para pegar no sono, fica assim muito tempo sem conseguir dormir, precisando dormir, não consegue, ou quando ela dorme, mas ela acorda no meio da noite e não consegue mais voltar ao sono, ou quando ela de repente tem essa dificuldade de voltar ao sono mesmo, né? Não é só acordar à noite, é não poder voltar a dormir. E não tem, então, aquele sono reparador que é indispensável. Bem, então, é muito importante cuidar disso. O que pode causar o sono, o transtorno do sono em crianças, né? Além de serem vários tipos de transtornos do sono, nós vamos falar do sono, da insônia comportamental, que pode ser por algum problema físico realmente, né? Se ela tiver com alguma dor, tiver com algum problema de saúde, ela vai ter dificuldade, mas pode ser também por fatores externos.
tem diversos fatores externos que influenciam no sono, e tanto luz, barulho, desarrumação. Eu fiz uma pesquisa com crianças também, para elas próprias verificarem o que incomodava entre aqueles transtornos de sono que estão, entre aqueles hábitos de sono que estão descritos na higiene do sono como recomendação para que a pessoa durma bem. E foi muito interessante porque eles mesmos verificaram a necessidade de cuidar desses hábitos de higiene do sono. E o fato é que a criança também passa por situações, de repente é o irmãozinho que nasce, é uma tensão que eles sentem na família, são fatores assim que alteram esse momento que para a criança dessa faixa que nós avaliamos, de 2 a 6 anos, a 5 anos, é aquela fase da fantasia, aquela fase que, de repente, a criança tem que deixar a companhia dos pais e se entregar a um sono que ela resiste muitas vezes, porque ela também tem que deixar aquilo que ela está fazendo e atender a essa necessidade do corpo. E conforme ela resiste, acaba que ela luta contra o sono e encontra coisas para fazer, e a família acaba brigando e isso não resolve. E aí a gente vê na clínica, a gente percebe, os pais vão tentando, será que é isso? E se eu mudar isso? E se eu fizer aquilo? Sem, de repente, ter realmente alguma coisa que seja seguro e que ela possa, com uma orientação, resolver adequadamente e de forma satisfatória, né? Quer dizer, compreendendo o que está prejudicando a criança, é muito mais rápido, é muito mais efetivo, você já vai direto naquilo que vai ser muito bom para a criança. Então, muitas vezes não basta você ter conhecimento desses hábitos de higiene do sono, que podem ser vistos assim em diversos lugares, mas saber por que está acontecendo e, principalmente, ter dicas de como lidar com isso em relação à criança propriamente. Eu criei, por exemplo, um programinha, a Hora Feliz, porque essa hora do sono acaba que em muitos lugares se transforma assim na hora infeliz, né? É a hora que se fala, nossa, eu já falei 10 vezes para você ir dormir e você não foi, e aí de repente a criança está chorando e de repente não quer deixar de brincar como ela estava brincando. Ufa, acaba se tornando toda noite um problema. E a criança vai adiando, e aí a gente tem a dificuldade de que o problema é de um hábito que ela precisa adquirir e ficar tudo bem. Então, lá no site, lá no Instituto mrvale.com, nós vamos colocar essas historinhas que eu coloquei com a turma do Futuro Verde, para que a criança Meus parabéns. A gente ficaria ouvindo assim, quase um deleite, né? Um deleite. E a importância disso tudo, né? Dessa atenção ao sono, que ele seja realmente um fator preponderante, né? Inclusive nos dias de hoje, né, Lu? Porque com tanta informação, com tanta agitação, as crianças talvez até dormindo muito tarde, sem a criação de uma rotina e tal, mas a gente se encontra... E aquele aconchego da família, né? Exatamente. É muito importante. As escolas também, né, Lu, que às vezes deitam as criancinhas de período integral e depois sacode para acordar. Bem lembrado. Então, esse capítulo é de suma importância. E agora, quem que nós vamos chamar? Muito obrigada, parabéns. Vamos chamar a Karen? Sim. Vamos lá. Karen, você está aqui. Olá! Olha, a lista foi fantástica. E agora, fala um pouquinho de você e conta para a gente
qual é o seu capítulo, o seu tema, e nós estamos aqui embaixo te esperando. Um beijo! Tchau, Karen. Boa noite. Todo mundo. Vou falar uma coisa bem interessante, mas eu vou precisar do meu óculos, porque sem óculos, ai meu Deus, nada funciona comigo. Bom, a gente sabe que 1/3 da vida da gente a gente passa dormindo, né? E isso daí é uma função biológica, mas assim, é fundamental, não tem jeito. E ela serve para consolidação de memória, restauração de energia, metabolismo cerebral, mas acontece que esse sono às vezes é perturbado por alguns transtornos. E normalmente os transtornos ocorrem principalmente na infância, tá? Um desses transtornos são as parassonias. Parassonias nós temos o sonambulismo, o terror noturno, o bruxismo, o pesadelo, né? E acontece que, como a doutora Luísa acabou de falar, o sonambulismo... Não, minto, né? Ela falou sobre... Oh, meu Deus, acabei de esquecer. Oh, meu Deus, como pode? Quando você perde o sono, né? De acordo com a minha irmã, o transtorno, como eu vou falar sobre o terror noturno, na verdade, é quando você não consegue dormir. Ou então você acorda de noite, aí você vai, de acordo com ela, esse é o verdadeiro terror noturno. Bom, mas acontece que o terror noturno, ele, de acordo com o Instituto do Sono de Sorocaba, ele acomete cerca de mais ou menos 3% de todas as crianças entre 5 e 7 anos de idade, e mais ou menos 1% dos adultos. Os sintomas normalmente são assim, eles correm para fora de casa, agem com comportamentos mais violentos, e no adulto é mais comum acontecer nos transtornos neuropsiquiátricos. E um despertar durante o terror noturno, a criança fica em estado meio confuso, assim, ela não é uma boa ideia quando ela acorda. O importante é que deve ser conduzida de volta para a cama para que ela não se machuque, né? E normalmente a criança não tem lembrança do que aconteceu durante a noite. A duração é de mais ou menos de 30 segundos até 10 minutos depois quando tem início, né? Ela tem agitação, ela tem ações voluntárias, assim, mas é muito rara. A idade de ocorrência vai dos 18 meses até mais ou menos os 5 anos de idade. Acontece amnésia, como eu disse anteriormente, e tem uma dificuldade de despertar, mas também é característico de família, pode ser uma coisa mais hereditária. Tem uma classificação de severidade, tanto de severidade quanto de duração, que pode ser leve, moderado ou severo. Na severidade, pode ser ocorrência de episódio pelo menos menos de uma vez por mês. O moderado acontece pelo menos uma vez por semana, e o severo quando ocorre noturnamente e está associado a algum dano físico ao paciente ou a outros, né? É interessante porque o que acontece no terror noturno é que, normalmente, assim, a criança dorme. 1 hora depois que ela dormiu, ela não acorda, mas a sensação que ela acordou, ela abre os olhos, ela conversa com a gente, mas no sentido assim, por exemplo, um caso de uma criança que eu tenho conhecimento. Ela levanta, abre os olhos e começa: "Ô, mamãe, mãe, ô mãe, ô mamãe, ô mamãe. Ô mamãe, ela não fala nada, ela não tem uma sequência de frase, simplesmente ela começa a ter uma agitação, tá? Aí você conduz a criança de volta para a cama, ela volta a dormir normalmente, como se não tivesse acontecido nada. E é normalmente assim, 1 hora após dela ter ido dormir, tá? Ela termina, mas ela também, assim, do jeito que ela começou, ela vai embora. Ela não tem ela não tem uma extensão que ela passa o resto da vida dessa forma, não. Normalmente termina de forma natural. E vai assim até mais ou menos até a adolescência, uns antes, outros depois, mas é mais ou menos até a adolescência. Os sintomas, elas normalmente, como eu disse, são expressão de medo, grito, elas ficam chorando, os olhos normalmente abertos e fixos, sabe, assim. Elas caminham sem rumo, e às vezes elas podem até sair de casa. Então, exatamente por isso, então a gente tem que ter um cuidado maior,
mantendo as portas fechadas, mantendo as janelas trancadas, porque pode correr risco de cair, né? E as causas, normalmente, a gente não tem, o pessoal ainda não tem um conhecimento. A causa primeira, sabe? Esse ainda não é do conhecimento da ciência. Mas acredita-se que seja uma estimulação excessiva no sistema nervoso central. E pode ser privação de sono, sono em local desconhecido, um cansaço muito grande, um estresse, um local inapropriado para dormir, fatores genéticos, como foi o caso desse que eu contei, apneias do sono, e inclusive alguns medicamentos. E o diagnóstico normalmente é feito através da polissonografia. Os cuidados é o que eu falei, né? Fechar bem as janelas e portas, cuidado com o tapete para a criança não tropeçar, não se machucar, e como fio de ventilador também, aquecedores que se colocam no meio do caminho, e também é importante sempre pensar nas escadas, colocar um bloqueio, de forma que a criança não consiga cair nas escadas, né? E, num caso mais sério, então, são os benzodiazepínicos, principalmente nos casos adultos, quando vem com transtornos mentais associados. Como eu disse, é muito importante de pensar que a tentativa de acordar uma criança não é um passo que deve ser feito. O passo a ser feito é guiar a criança de volta para a cama, de forma que ela possa ficar bem acolhida ali e bem protegida, tá? Então, tem que se dar uma assistência para a criança. Agora, uma coisa importante, quer saber um pouquinho mais? Está aqui nesse livro. Pode buscar que vocês vão encontrar, tá? Bom, eu fico à disposição para qualquer pergunta e qualquer coisa que vocês queiram comigo, tá bom? Celinha. Eu estou aqui, eu estou aqui. Nossa, eu estava pensando, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, Karen? Tudo que você trouxe, essa grande contribuição, nos faz pensar e refletir sobre nós mesmos, né? Enquanto pessoas, enquanto professores, enquanto família e enquanto escola, da importância de estar atentos, né? A questão dessa insônia, eu acho que o nome é insônia, dessa perturbação e tudo isso, eu acho que serve de alerta, porque uma criança com sono, acho que também não aprende, né? Acho que fica mais difícil para esse entendimento, essa aprendizagem. Não sei se estou correta, mas essa é a sensação que eu tive depois da fala maravilhosa de Luísa e da fala maravilhosa de Karen. Amei estar aqui, estão de parabéns. Eu vou comprar esse livro em caráter de urgência. Eu acho importante. É esse aqui. Sim. Está vendendo na Amazon, Luísa? Ele está vendendo como e-book. O livro mesmo a gente está oferecendo no contato@institutomrvale.com. Tá. Porque, inclusive, nós estamos oferecendo uma vantagem, né? Nós tínhamos prometido que haveria assim algumas agrados, porque a gente está muito feliz com vocês. Nossa, Deus foi assim muito bom, né? De trazer pessoas tão maravilhosas para perto da gente, que é muito gostoso. Então, a gente está muito contente, agradece assim a todos que estão aqui conosco, a vocês, principalmente, que estão junto fazendo acontecer. Você que é uma querida, que trouxe pessoas igualmente queridas, que já faz parte da nossa vida, né, Karen? Maravilhosa. Karen está rodando. Maravilhoso. Emoção. A internet está oscilando, né, tadinha? Oi, Karen. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu, como fã número 1, estou aqui no gargarejo e muito feliz de ter participado dessa noite. E daqui a pouquinho, gente, eu estou de novo aqui com o programa Interação, que começa às 19 horas. E hoje o tema também é muito bonito, é a inteligência naturalista, são habilidades para lidar com esse mundão que está aí, né? Esse mundo que Deus
nos dá de presente todos os dias na vida, né? Então, fiquem bem, muito obrigada. Regina, o que você acha? Oi. Lindas, né? Nossa, a gente aprende muito, né, Célia? É engraçado que a Karen, quando ela comentou sobre a criança de não acordar, gente, isso é muito importante, né, Karen? Eu acho que você veio com algumas dicas que são assim maravilhosas, sugestões do que fazer. Agradeço muito, Luísa. Meu Deus, sou tua fã número 1, você sabe disso, né? Bem grandão. Então, gente, até quinta que vem, não é isso? Mais um dia, mais um webinar com o Instituto Ribeiro do Vale. Agradeço imensamente, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Uma boa noite. Um beijo a Boa todos. noite, muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Rê. Fiquem bem. Vocês também. Tchau, beijo. Gente, que linda ideia e iniciativa. É mesmo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Planejar é, sem dúvida, o maior desafio do educador hoje. Nova BNCC, novo ensino médio, competência e habilidade, direito de aprender, muitas coisas se colocam diante de nós. Mas dia 27 de setembro eu estarei aí na sede do CIESP, do Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, para conversar com você sobre planejamento reverso. Uma nova forma de planejar, onde a gente evidencia todas as aprendizagens por meio de uma forma que a gente tem de planejar e de organizar toda a nossa prática. Dia 27 de setembro, aí na sede do CIESP, eu estarei com vocês para conversar sobre isso. Se inscreve, vem comigo, não perde não. A gente se vê lá.